Nossa equipe irá apresentar sobre o balanço orçamentário. Iremos abordar os seguintes assuntos: importância do balanço orçamentário, como o balanço orçamentário é estruturado, quais as informações podem ser extraídas dele, portais de transparência e receitas. Iniciaremos agora pela importância do balanço orçamentário. Focado no aspecto orçamentário, o balanço orçamentário é um instrumento que demonstra a execução orçamentária da entidade pública e deve atender ao disposto no artigo 102 da Lei nº 4.320 de 1964, apresentando as receitas previstas e as despesas fixadas em confronto com os ingressos orçamentários e as despesas empenhadas. A partir do confronto entre receitas e despesas, o resultado poderá ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário. A análise do balanço orçamentário tem como objetivo apresentar indicadores que subsidiarão a análise da gestão orçamentária. Nesse sentido, segue alguns indicadores de gestão orçamentária: excesso e insuficiência de arrecadação. É a diferença a maior ou a menor entre as colunas previsão atualizada e receita realizada. Correspondem à insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício. Economia na realização da despesa. É a diferença a maior entre os valores da dotação atualizada e da despesa empenhada. Correspondem a uma economia na realização da despesa, pois parte da dotação autorizada que não foi utilizada para a execução de despesas. Inscrições de restos a pagar. Os restos a pagar, processados e inscritos no exercício, correspondem às despesas liquidadas menos as despesas pagas. E os restos a pagar não processados inscritos no exercício correspondem à diferença entre despesa empenhada e despesas liquidadas. Quociente do resultado orçamentário é resultante da relação entre a receita realizada e a despesa empenhada, indicando a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Quociente do resultado orçamentário pela despesa liquidada é resultante da relação entre a receita realizada e a despesa liquidada, indicando a existência de um resultado superavitário, deficitário ou nulo. Quociente da execução orçamentária corrente é resultante da relação entre a receita realizada corrente e a despesa empenhada corrente. E, por fim, o quociente da execução orçamentária de capital é resultante da relação entre a receita realizada de capital e a despesa empenhada de capital. A interpretação desse quociente indica se as receitas de capital suportaram as despesas de capital. Conforme a Lei 4.320 de 1964, o balanço orçamentário demonstrará as receitas e as despesas previstas em confronto com as realizadas. A NBCT 16.6 afirma que o balanço orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. Conforme o MPCASP e os anexos atualizados da Lei 4.320 de 64, o balanço orçamentário ele é composto pelo quadro principal, pelo quadro da execução dos restos a pagar não processados e pelo quadro da execução dos restos a pagar processados. Observando a estrutura da demonstração contábil original de 64, observa-se que as receitas são discriminadas por natureza e divididas em duas categorias, correntes e de capital. A receita que se espera arrecadar denomina-se receita prevista, estimada ou receita orçada.
As três expressões são equivalentes. A previsão da receita é elaborada com base nas estimativas das fontes possíveis de arrecadação. Já as despesas são discriminadas por tipo de crédito: crédito ordinário, crédito suplementar, crédito especial ou crédito extraordinário, e natureza, e divididas em duas categorias: correntes e de capital. Falando um pouco do quadro principal, nós temos a parte das receitas, que se subdividem em receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, subtotal com refinamento, déficit e total. Na parte das despesas orçamentárias, nós temos as despesas correntes, as despesas de capital, a reserva de contingência, a reserva do RPPS e o subtotal das despesas, a amortização da dívida ou refinamento, o subtotal com refinamento, o superávit e o total. Vale ressaltar que no balanço orçamentário, na parte das receitas orçamentárias, eles se dividem em 4 colunas: a previsão inicial, a previsão atualizada, as receitas realizadas e o saldo. Já nas despesas orçamentárias, se subdividem em 6 colunas: a dotação inicial, a dotação atualizada, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação. No quadro de execução dos restos a pagar não processados, eles se subdividem em despesas correntes e despesas de capital e são divididos nas colunas inscritos em exercícios anteriores ou inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, e também em liquidados, pagos e cancelados, e fechando com o saldo. Já nos restos a pagar processados, eles se subdividem em despesas correntes também e em despesas de capital. Existem colunas de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores ou em 31 de dezembro do exercício anterior, da mesma forma dos não processados, e na coluna de pagos, cancelados e saldo. Informações que podem ser extraídas do balanço orçamentário: a capitalização, o cumprimento da regra de ouro, o endividamento e o resultado primário. Na capitalização, nós medimos a relação entre todas as receitas de capital e todas as despesas, e assim nós temos a seguinte relação: se a receita de capital for maior que a despesa de capital, ou se a receita corrente for menor que a despesa corrente, nós temos a descapitalização, que isso acarreta que está se usando receitas de capital para pagar despesas correntes, e isso é uma situação indesejável. Se a receita de capital for menor que a despesa de capital, ou a receita corrente maior que a despesa corrente, está acontecendo uma capitalização. Isso acarreta que está se usando receitas correntes para pagar despesas de capital. Isso é uma situação desejável. Na regra de ouro, fala o seguinte, que a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvas às autoridades mediante créditos suplementares ou especiais com finalidades precisas aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. Análises quanto à regra de ouro. Se a operação de crédito for maior que a despesa de capital, é uma regra desobedecida, que é uma situação indesejável, e será necessário a autorização de maioria absoluta do Legislativo. A operação de crédito menor que a despesa de capital, regra obedecida, ou seja, situação desejável.
No endividamento, se mede a relação entre as operações de crédito e a amortização da dívida. E a análise quanto ao endividamento se dá da seguinte forma: se a operação de crédito for maior que a amortização da dívida, acontece um aumento do endividamento, uma situação indesejável. Se a operação de crédito ela for menor que a amortização da dívida, acontece a diminuição do endividamento, ou seja, uma situação desejável. No resultado primário, se corresponde às receitas primárias deduzidas das despesas primárias, como mostra na tabela que veremos no vídeo. E a análise quanto ao resultado primário se dá da seguinte forma: se as receitas primárias for maior que as despesas primárias, acontece um superávit primário, ou seja, uma situação desejável. E se as receitas primárias for menor que as despesas primárias, acontece um déficit primário, uma situação indesejável. Todas as informações dadas anteriormente sobre a importância, estrutura e informações a serem extraídas do balanço orçamentário servem como base para compreender os dados dessa demonstração contábil disponibilizada no portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Fortaleza, nas páginas 32 a 36 da Prestação de Contas de Governo do ano de 2021. Nesse sentido, analisando os dados do balanço orçamentário da Prefeitura de Fortaleza no exercício de 2021, observa-se que a execução orçamentária consolidada desse mesmo ano obteve um déficit ao confrontar os valores das receitas arrecadadas e as despesas empenhadas no valor de R$ 193.234.082,93. No entanto, o mesmo relatório nos mostra que, se compararmos apenas as despesas liquidadas, ou seja, as despesas que efetivamente foram executadas, sendo recebido o bem ou o serviço, resulta em um superávit de R$ 304.902.353,91. Em relação aos indicadores, temos o seguinte: o excesso / insuficiência de arrecadação. Verificando esses dados no balanço orçamentário em questão, observa-se uma insuficiência de arrecadação ao confrontar essa com as estimativas atualizadas da receita orçamentária. Economia na realização da despesa. Analisando o balanço orçamentário da Prefeitura Municipal de Fortaleza, observa-se uma economia na realização da despesa decorrente do confronto entre a dotação atualizada e a despesa empenhada. Inscrições de restos a pagar. Em relação aos restos a pagar processados no exercício, encontramos um valor escrito de R$ 79.719.457,16 e um valor escrito de R$ 498.136.436,84 referente aos restos a pagar não processados. Vou dar continuidade ao nosso assunto de balanço orçamentário, especificando as receitas do balanço orçamentário da Prefeitura de Fortaleza durante o ano de 2021. A gente começa especificando as receitas totais,
que foi prevista segundo suas categorias econômicas, sendo 8 milhões de receita corrente e 651 milhões de receita de capital. A Lei Orçamentária Anual previu ainda o valor de 10 milhões de orçamento de investimento das empresas. Considerando apenas o orçamento fiscal e de seguridade, observa-se cerca de 92,84% da receita prevista enquadra-se como receita corrente, sendo uma concentração favorável, pois em geral a receita corrente apresenta efeito positivo sobre o patrimônio do município, enquanto as receitas capital, que correspondem a 7,16%, são onerosas para o ente e não afetam o patrimônio público, exceto quando se trata de transferências de capital. Aí, quando a gente começa a analisar a previsão da receita orçamentária, percebe-se que mais da metade das estimativas fixam-se na espécie de transferências correntes, que ficam na margem de 57%, o que evidencia a dependência financeira do município de Fortaleza em relação aos recursos oriundos de transferências constitucionais e voluntárias. Também vale ressaltar que o cálculo percentual foi feito pelo valor bruto de transferências correntes, ou seja, não foi desmontado o percentual de 20% dos repasses destinado ao Fundeb, que é o Fundo de Manutenção, Desenvolvimento do Ensino Básico e Valorização do Magistério. Como a gente pode ver na tabela, apresenta o detalhamento da receita prevista por origem de recurso, a qual tem por objetivo de identificar a procedência das receitas no momento em que ingressam nos cofres públicos. A classificação das origens do recurso foi definida no 4º artigo 11 da Lei nº 4.320 de 1964. Podemos ver a separação de receitas correntes, receitas de capital, temos as receitas intra-orçamentárias correntes e os seus totalizadores, receita de orçamento fiscal e de seguridade e o total do orçamento de investimento, somando tudo em um total de 9 bilhões de reais, chegando assim a nossa margem de 100% das nossas alíquotas referidas anteriormente. E é nesta constatação de dependência de transferência corrente que a Prefeitura vem se empenhando a cada exercício do sentido de ampliar a arrecadação própria e reduzir essa dependência, perseguindo uma estratégia de gestão fiscal cujos pilares vêm sendo o incremento de arrecadação sem aumento de imposto a partir da implementação de medidas que tornem mais eficaz a cobrança de tributos municipais. A previsão de receita está em convergência em emendário da receita disponibilizado pela Secretaria do Tesouro Nacional, a CND, e com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, que é o TCE-SE. Desta forma, além de codificações de rúbricas de receitas adotadas, o município converge na adoção de fontes de recursos. Na tabela a seguir, a gente pode observar as fontes de recursos conforme a previsão orçamentária. Podemos observar que a receita por fontes de recursos é bem detalhada, com suas transferências para cada fundo, e além de recursos ordinários divididos aos seus devidos